Olha o João aí de novo. Nossa, cara, eu já tava achando que você não viria. No episódio passado, você pareceu meio confuso. Tá confuso ainda? Fica tranquilo. Hoje a gente vai falar só sobre o legislativo. Assim dá pra você entender melhor, pode ser? É o seguinte, o legislativo é o poder que se envolve mais diretamente com as leis. Justamente porque elas são as ferramentas de trabalho dele. O que ele faz é escrever leis novas e modificar as antigas. Afinal, o mundo muda e as leis também precisam mudar. Além disso, o legislativo também vota a aprovação de uma lei nova ou a modificação de uma antiga. Agora, o processo pelo qual uma lei passa até ser aprovada e entrar em vigor é um pouco diferente dependendo da esfera. Nas esferas municipal e estadual, quem opera o legislativo são os vereadores e deputados estaduais, respectivamente. Não tem muito segredo, pois via de regra, tudo é criado, discutido e votado dentro das câmaras e assembleias. No caso da esfera federal, é um pouco diferente. Os responsáveis por criar as leis são tanto os deputados federais quanto os senadores. E juntos, eles formam o Congresso Nacional. A diferença é que enquanto os deputados federais representam a população dos estados, os senadores representam o estado em si. Isso significa que um estado com 20 trilhões de pessoas vai ter mais deputados eleitos que um estado com 20 pessoas, mas o número de senadores desses dois estados vai ser o mesmo. Se não houvesse a Câmara dos Deputados, os estados com mais pessoas ficariam mal representados, e se não houvesse o Senado, os estados com menos gente não teriam voz. É importante que você saiba, João, que o poder legislativo está muito ligado ao executivo por diversos motivos. Um deles é que as leis aprovadas pelo legislativo também passam pela aprovação do executivo. Se o presidente, o governador ou o prefeito não aprovarem alguma lei do legislativo de sua esfera, ela volta para os senadores, deputados e vereadores para alteração. Eles ainda podem insistir na lei e usar recursos para que a lei seja aprovada mesmo sem o executivo, caso haja maioria no Congresso ou nas câmaras. Ou seja, João, sempre que você não gosta de uma lei, não adianta culpar o executivo, porque ela foi criada e votada pelos deputados, senadores e vereadores. Sabe? Aqueles que o pessoal vota sem nem saber quem é ou o que faz. O legislativo também é responsável por fiscalizar a si mesmo e ao executivo. Ou seja, caso alguém do executivo esteja fazendo alguma coisa errada, é pro legislativo que ele tem que prestar contas. É o que acontece, por exemplo, nas CPIs. Tem outra coisa que é importante você saber sobre o poder legislativo. Ele aprova ou não o orçamento do executivo. Sempre que um presidente, governador ou prefeito é eleito, ele tem que fazer um orçamento explicando como vai usar o dinheiro do povo. O legislativo é quem aprova ou não esse orçamento. Se ele não aprovar, o executivo precisa fazer outro. Então, João, basicamente é isso que o legislativo faz. Claro, nunca é só isso. O que eu aconselho a você que vai votar é dar uma pesquisada no site do governo para entender bem como as coisas funcionam. Explicam até como um cidadão pode propor as próprias leis. Agora que você já sabe sobre o legislativo, dá uma olhada no episódio 3, que a gente fala sobre o executivo.